Bom dia, eu sou o Rodrigo. Meu grupo escolheu o tema acessibilidade e inclusão escolar, né? A gente vai falar um pouco a definição dos dois termos, vamos falar a diferença entre ambos, a importância disso nas escolas, como é aplicado e um pouco da legislação que fala sobre isso. Vou dar início falando o que seria a acessibilidade e inclusão escolar. Acessibilidade seria o conjunto de condições e possibilidades para que todas as pessoas possam utilizar espaços públicos e privados. Também é importante pensar como o espaço e as práticas podem ser adaptadas para atender alunos com diversas tipos de necessidades. Nunca se sabe a especialidade do que o aluno tem, como ele é. É sempre bom saber, para abraçar todos que sejam incluídos nas escolas. Um dado importante que eu peguei, em 2010, cerca de 24% da população brasileira tinha algum tipo de deficiência. Agora, já a inclusão escolar está muito relacionado com o acesso e permanência dos cidadãos nas escolas, para manter os alunos, né? Como é que eles vão ficar, se vão durar muito, como é que vão ser a adaptação deles. O principal objetivo é tornar a educação mais inclusiva e acessível para todos, respeitando suas diferenças, particularidades e especificidades de todos os alunos. Alguns exemplos que eu peguei aqui, como autismo, deficiência física ou motora e déficits cognitivos, essas condições particulares que influenciam na forma como os alunos podem ser educados. São chamadas de necessidades educacionais especiais, NEE, né? Como por exemplo. Agora o Vitor vai dar a sequência falando sobre a diferença entre ambos. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Vitor. Agora eu vou falar um pouco da diferença entre acessibilidade e inclusão, reforçando um pouco o que o Rodrigo falou, e de acordo com o dicionário da língua portuguesa, acessibilidade tem o significado de qualidade ou caráter do que é acessível. Já a inclusão vem com o significado de ato ou efeito de que inclui-se. Com isso, nota-se que a acessibilidade é uma condição fundamental e imprescindível a todo e qualquer processo de inclusão, e apresenta-se em múltiplas dimensões, incluindo aquela natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e pedagógica, dentre outras. É ainda uma questão de direito e de atitudes. Como o direito tem conquistado gradualmente ao longo da história social, como atitude, no entanto, depende necessária e gradual mudança de atitudes perante as pessoas com deficiência. Portanto, a promoção da acessibilidade requer a identificação e eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem as atividades e exercerem funções nas sociedades em que vivem em condições similares aos demais indivíduos. A inclusão é o ato de incluir e acrescentar, ou seja, adicionar coisas ou pessoas em grupos e núcleos que antes não faziam parte socialmente. A inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada sociedade. Assim, esta ação permite que todos tenham o direito de integrar e participar das várias dimensões de seu ambiente, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e preconceito. A exclusão escolar consiste na ideia de todas as pessoas terem acesso de modo igualitário aos sistemas de ensino. Não é tolerado nenhum tipo de discriminação, seja de gênero, etnia, religião, classe social, condições físicas e psicológicas. Atualmente, o principal foco da inclusão escolar são as crianças e jovens portadores de necessidades educacionais especiais, que normalmente apresentam algum tipo de deficiência física ou psicológica. A inclusão escolar prevê a integração de alunos com necessidades educacionais especiais em classes regulares, compartilhando as mesmas experiências e aprendizados com os alunos que não apresentam necessidades educacionais especiais. Por isso, podemos mostrar que a acessibilidade é um caminho para a inclusão, pois para inserir os alunos que necessitam de necessidades educacionais especiais, precisamos de acessibilidade. Como um cadeirante só pode ser incluído em uma sala de aula se esta sala for acessível para ele, por meio de acesso à sala, espaços amplos para a cadeira, banheiros adequados, ou incluir um aluno com deficiência visual no ensino, a escola tem que oferecer apostilas
de outras formas a não ser impressa, apostilas que tenham acesso sonoro para que este aluno consiga ser incluído nesta sala. Fala galera, então meu nome é Igor, vou falar sobre a inclusão escolar, né? Sobre o que a lei fala sobre a inclusão escolar, que eu acho que é um tema que ele é muito importante. Acho que tudo que eu falar aqui a gente pode usar em outros ambientes. Um exemplo é academia, clube, escolas, shoppings. Então, para falar, né, sobre esse tema, vale a pena falar um pouco sobre o documento de Salamanca. Foi um documento muito importante, feito em 1994. Ele teve como objetivo definir e inspirar a política e a prática para as necessidades educativas especiais. Ou seja, foi um documento que passou a olhar esse público com outros olhos, ou seja, tentando incluir ele lá nas escolas. Com o passar do tempo, a gente viu que foi gerando diversos tipos de discussões, né? Até mesmo lá nas nossas aulas, a gente vem aprendendo, né? A gente vem discutindo sobre. Fui dar uma olhada, né? O que a ONU fala sobre isso, né? Sobre a inclusão. Então, todos os estados, eles reconhecem que toda criança com deficiência física ou mental deverá desfrutar de uma vida plena e decente. Ou seja, ela tem todo o direito, né, de fazer todas as atividades que as outras fazem, né, crianças fazem. Ela não é porque ela tem alguma coisa que ela tem que ser deixada, né, de lado. Então, a partir dos anos 80 e os anos 90, as escolas foram se adaptando, né, para ter o acolhimento desse público. Mas a gente sabe que até os dias atuais tem muitas escolas que eles não dão acessibilidade, né, o suporte a esse público. E com isso, né, vai causando uma disparidade entre os dois, pois as pessoas com deficiência elas não têm que ser deixadas, né, de lado. Ela não tem aquela história mais ela tem alguma coisa, ela não pode fazer tal atividade. Não, ela deve fazer tal atividade. Então, que, né, na esfera da educação visa defender o direito de todos os alunos a desenvolver seus potenciais, ou seja, as oportunidades têm que ser iguais para todos os alunos. E aqui no Brasil, né, foram feitas várias leis, né? Eu separei algumas aqui, né, para falar um pouco. Aqui que eu vou falar sobre a emenda constitucional, né, de número 12 de 1978, que se refere à melhoria de condição social e econômica dos deficientes por meio de educação especial, né, gratuita, assistência, reabilitação e reinserção social. Passando aqui um pouco à frente, tem a LDB, que é a Lei de Diretrizes de Base da Educação, que assegura o direito da inclusão escolar como dever constitucional do Estado. Ou seja, o Estado tem que dar todo o suporte e tem que dar o direito a esse público a ser incluso, né, lá nas escolas. Então, só que a gente já vai ver que não é só o Estado, tem a família, né, por trás disso, tem as escolas por trás disso e principalmente os estados. Por quê? Eu vou falar um pouco à frente, né? Então, vamos lá para outra lei. Tem a lei de número 10.172, Plano Nacional de Educação de 2001. Frisa a inclusão das pessoas com deficiência no sistema regular de ensino. Eu acho que foi um tema que a gente falou várias vezes, né, lá nas nossas aulas, que elas não têm que ser excluídas, né? Ela tem que estudar da mesma forma, né, que outros tipos, né, de pessoas sem deficiência. LDB.
Então, vale a pena, né, falar que a inclusão não significa, tipo assim, apenas inserir um aluno com a deficiência, né, lá nas escolas. Tem que ter adaptações, tem que pensar como fazer, como vai inserir esse aluno, por que vai inserir esse aluno. Então tem que ter mudanças, né, lá no cenário, porque sem mudar, né, vai continuar a mesma coisa. Eu separei aqui um tópico, né, para falar sobre a reestruturação né, nas escolas. Em 2007 foi criado o PDE, Plano de Desenvolvimento de Educação, que trouxe um olhar para formação de professores para educação especial, salas com recursos multifuncionais. Teve as mudanças, né, na arquitetura das escolas de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Educação Básica de 2001. A gente viu isso tudo, pois isso aí foi em 2007, mas a gente sabe, né, que até os dias de hoje muitas escolas elas estão cagando, entre aspas, né, para isso. Elas não dão suporte, né. Eu vou dar um exemplo, na escola que eu estudei, né, há 10 anos atrás, era de escada, né, eram 4 andares e era tudo de escada. E elevador, jamais. Tipo assim, elevador não tinha. Também, né, não tinha rampa. Mas o porquê disso? Porque eu acho que é um público que na escola, sei lá, tinha 1 deficiente, 2 deficientes. Então, como a gente viu nas aulas, isso aí não é bom para o dono das escolas, porque eles vão ter que gastar dinheiro, né, para fazer isso tudo. E ele, né, para eles pensar, mano, é uma pessoa, isso aí não faz importância. Não, porque essa pessoa é a mais importante. Então, tem a lei de número 13.146, Lei Brasileira de Inclusão. Tem como o objetivo assegurar e promover as condições de igualdade. O capítulo 5, né, do Direito à Educação, artigo 27, é dever do Estado e da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, né? O que eu falei há 2 slides atrás, que não é só o Estado que tem que olhar para eles. É a família, é a escola, são todas as pessoas ao redor. Por quê? A família tem um papel fundamental na identificação, né? Ela tem que saber o que o seu filho tem, ela tem que passar à frente, ela tem que dar informações às escolas. E as escolas têm que saber lidar, elas têm que se adaptar a esse tipo de pessoa, ela tem que correr atrás de informações, né, de saber lidar, tem que dar acessibilidade, tem que dar um acolhimento a esse tipo de pessoas. E por último, o Estado tem que fiscalizar essas escolas, porque eu acho que não adianta nada, né, ter uma lei só no papel se ela não for posta em prática, né? Então o Estado tem um dever fundamental de fiscalizar isso tudo. E é isso. Bom dia, meu nome é João Pedro, eu vou falar da parte do como colocar em prática a educação inclusiva na escola. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente entende que a escola ela está preparada para receber todos os alunos, independente das suas dificuldades. Pois ela considera que qualquer aluno com ou sem deficiência, ele pode apresentar necessidades especiais em algum momento da sua vida. E a educação inclusiva, ela enxerga essas diferenças entre os alunos como uma diversidade, não como problema. Ou seja, ela coloca que a escola deve estar preparada para receber eles, se adaptar, se preparar. E nesse quesito a gente começa a ver que todo mundo pensa assim, a escola inclusiva é só colocar uma rampa para cadeirante, né? É só isso, só adaptar, colocar
escritas em braille para alunos que têm deficiência visual, mas não, a diversidade engloba vários tipos de aluno. Por exemplo, pode entrar na escola alunos com autismo, alunos com TDAH, alunos com deficiente cadeirante, alunos com problemas auditivos, problemas visuais. E nisso a gente, para que haja essa educação inclusiva, é preciso, seguem vários fatores. O primeiro deles é que haja uma reunião, um preparo entre os alunos, entre os funcionários e professores da escola, para entender e discutir as melhores estratégias para poder proporcionar um melhor meio de aprendizado para esse aluno. Como, por exemplo, eu sou um aluno que sofre de TDAH, né? Tenho TDAH. Na minha antiga escola, eu tinha muito problema na hora de fazer as provas, porque toda hora, qualquer barulho, me distraía, eu levava mais tempo para raciocinar as questões. Isso me afetava bastante. Com isso eu levei um laudo para a escola, né? E eles discutiram lá e viram, ó, a partir de hoje, a gente começaram a botar para sentar na frente, para eu poder ter menos chance para me distrair. E na hora de fazer as provas, eles me disponibilizavam uma sala para poder ficar sozinho. Porque assim, só ficava eu, então eu não tinha como me dispersar, né? E como eu tinha um aluno TDAH tem mais dificuldade na hora de poder pensar, resolver uma prova, assim, normalmente leva mais tempo. O que eles faziam? A prova durava 50 minutos, eles me davam 1h10, me davam mais tempo, né, para poder. Isso modificou bastante, a questão de notas melhoraram e tal. Então esse é o primeiro ponto, a escola, os funcionários discutirem, analisar o aluno, ver as necessidades dele e a partir daí procurar os melhores meios para ajudar, auxiliar no aprendizado desse aluno. O segundo segundo fator seria o quê? Seria uma união entre a família e a escola. Por quê? É a família que está o dia a dia com essa criança, com esse adolescente, né? Que sofre ou com TDAH, ou cadeira. E com isso, eles conseguem passar para a escola como é essa criança. Se ela é mais agitada, se ela tem algum medo que possa dificultar, assim, ele na hora de aprender. Por exemplo, tem criança que é muito agitada e não consegue ficar parada, entendeu? Criança com hiperatividade. Às vezes, uma criança autista, ela pode ter algum medo, uma coisa assim, que aconteça na sala e possa afetar, entendeu? Então, é necessário que haja essa participação da família, porque é ela que vai dar, assim, esses pequenos pontos para a escola para poder melhorar mais ainda a sua discussão com as estratégias, né? E o terceiro fator seria o que o pessoal sempre diz, né? O terceiro fator seria adaptar a escola, né? Para adaptar suas instalações para esse aluno, né? Por exemplo, como eu já falei antes, uma criança com cadeirante, é necessário que haja rampas para poder ter acesso. Não adianta a escola estar cheia de escadas se a criança é cadeirante e não consegue subir. Um aluno com deficiência visual colocar escritas em braille, fornecer um material didático para ela com escritas em braille para facilitar, né? E
E é isso. E quando... E é isso que a escola inclusiva, ela deve ter sempre alguma... E a partir daí a gente pode ver que a escola inclusiva ela tem que ter algumas atitudes importantes para a poder acolher todas essas crianças, né? Por exemplo, a escola tem que focar nas possibilidades e não nas limitações das crianças, né? Tem que dar valor e o engajamento para a família. As escolas têm que não separar, mas tem que unir todas as suas forças para poder ter uma aula com qualidade, né? Promover um ensino com qualidade para as crianças. A escola também ela tem que ter em mente que todos podem aprender. Acreditar que todos podem aprender, não só acreditar que a criança é autista, ela não vai aprender bastante, a criança tem TDAH, deixar de lado, ela tem que acreditar que todos podem aprender. Outra questão, a escola tem que oferecer uma variedade de materiais e atividades. Como eu falei, a criança com deficiência visual, a escola tem que oferecer a ela um material em braille, para que ela possa poder aprender. Ela também tem que incentivar esse aluno a dar uma autonomia deles quererem aprender também. Entendeu? O que acontece muitas vezes a escola acaba deixando essas crianças de lado e, fala assim, tem muita dificuldade, a gente não vai focar neles, porque às vezes é só um aluno só, e acaba às vezes prejudicando esse aluno, porque não dá atenção a esse aluno, assim ele acaba dispersando, né? Ele acaba também não sentindo vontade de aprender e não querendo estar naquele lugar, o que vai afetar essa criança por resto da vida dela toda. E por último nunca parar de tentar buscar sempre um apoio ou buscar um modo de melhorar esse ensino. Sempre existirá novas maneiras, novas estratégias para poder ajudar a esses alunos, entendeu? Então ele nunca vai assim, vai parar nisso. A gente achou esse meio e vai parar. Não, porque às vezes pode vir um aluno com essa deficiência e não se adaptar. Então você vai ter que sempre buscar novos meios, novos métodos de ensino para dar uma boa educação inclusiva para esses alunos, entendeu? Então é isso, essa foi a minha parte. E muito obrigado. Bom, meu nome é Gabriel Garcia e a minha parte do trabalho eu vou falar sobre qual a importância da acessibilidade no contexto inclusivo. E o primeiro tópico que seria a importância do investimento institucional na acessibilidade, como forma de promover a consolidação da cultura inclusiva. Essa cultura inclusiva, hoje em dia, ela tá muito presente, está sendo muito debatida, de uns anos para cá. Antigamente não se dava tanta importância, muitas escolas negavam até alunos com necessidades especiais, e hoje em dia isso vem mudando um pouco, é claro que ainda existe, mas às vezes a própria escola não está preparada ou viabilizada para receber esse tipo de aluno, para poder adaptar e adequar, conseguir desenvolver melhor esse aluno e o ensino dele. Então, qual seria essa importância? A importância da acessibilidade toda, porque como eu vou criar um contexto inclusivo se eu não tenho acessibilidade? Como eu vou, por exemplo, que eu posso dar aqui, existe uma faculdade, aqui eu vou falar de ensino superior, mas também tem a ver com, a gente pode pensar para a escola, mas vou dar um exemplo positivo no ensino superior, que ela queria se tornar uma das faculdades consolidadas pelo MEC, como ensino superior que tem o ensino inclusivo. Mas para ela se tornar inclusivo, ela teve que se tornar primeiramente acessível, porque ela tem que saber, tem que ter mão de obra, por exemplo, tem que ter espaços,
tem que ter coisas para poder viabilizar o processo de ensino desse indivíduo que vai ter uma necessidade especial, seja ela qual for. Aqui não é como se fosse uma receita de bolo, que se for para esse tipo de necessidade tem que ser isso ou aquilo. A escola vai ter que saber lidar com cada tipo de situação que aparecer para ela. Por exemplo, nessa escola eles começaram a ter muito adesão de pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com dificuldades especiais. E aí um exemplo positivo disso foi que um coordenador da escola assumiu e ele quis criar um projeto acessível e inclusivo para tentar atender o máximo de pessoas com essas necessidades especiais. Primeiramente, teve que esbarrar pela acessibilidade arquitetônica, né, que ela é referente a ações voltadas para a eliminação das barreiras físicas do ambiente. Sendo assim, teve que ter um trabalho em conjunto com a direção do campus e o escritório de modelo de arquitetura para planejar e como seria feito esse tipo de programa, esse tipo de planejamento. Também esbarra na acessibilidade comunicacional, que são referentes a barreiras de comunicação, construindo como as principais parceiros do programa foram equipes de intérpretes em Libras e o sistema de informação e comunicação do campus, que tem que ter uma comunicação adequada, senão fica inviável também. Acessibilidade metodológica e pedagógica está referente a barreiras nas formas de organização do espaço pedagógico, incluindo formas de ensino e avaliação, cabendo a assistência pedagógica em parceria com o programa e o desenvolvimento de ações, junto aos docentes, professores, coordenadores, focando em ações de formação continuada, para que não pare por aí, continue a formação educacional do indivíduo. Acessibilidade instrumental, que seria feita uma parceria com a assessoria de informática da universidade, com a qual eles conseguiram viabilizar a instalação e manutenção dos computadores com alunos com deficiência visual, bem como os computadores em que são digitalizadas as bibliografias utilizadas por esses alunos, que são bibliografias acessíveis a esse tipo de necessidade. E a acessibilidade atitudinal, que é relativa a barreiras atitudinais, preconceitos e estereótipos que prejudicam a plena participação das pessoas com deficiência nesse contexto. Temos também aqui, passando o slide, uma pergunta que eu quis frisar aqui nesse tema, porque junto com a participação dos outros alunos, eu vi que eles frisaram muito na capacitação do profissional, e a pergunta que eu quis fazer é: a capacitação do profissional é o principal problema? Muitos estudos destacam a capacitação do profissional para saber lidar com as crianças com necessidades educativas especiais. Porém, para mim, na minha opinião, esse não é o principal problema que deve ser frisado, porque os problemas para lidar com esse tipo de público estão num âmbito muito maior, num âmbito muito estrutural e social, e que demandaria anos para ser de fato resolvido. Estamos andando aí a passos de tartaruga, mas algumas coisas ainda são melhores hoje em dia, por exemplo, leis que fiscalizam e que corroboram para o melhor ensino desse tipo de públicos especiais estão sendo mais executadas. E esse caminho é um caminho longo, mas que deve ser debatido, deve ter palestras, deve chamar os pais para conversar na escola, deve ser feitas mudanças estruturais, mudanças como, por exemplo, no exemplo anterior da faculdade, que ele quis fazer um programa de inclusão para aperfeiçoar, para atender mais alunos. Não é uma coisa que teve um gasto excessivo de dinheiro, não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de vontade. Esse coordenador ele quis fazer e ele conseguiu atender mais pessoas nesse âmbito. E normalmente o sistema de saúde, aí vai uma crítica ao sistema de saúde, sim, ele já é um sistema muito monótono e muito desatualizado, né? Sistema de saúde, desculpa, sistema de educação,
ele é um sistema muito atrasado que normalmente ele não adequa nem a um aluno que não tem nenhum tipo de necessidade, uma criança que não consegue ficar sentada em fileira na sala de aula e assistindo 5 horas por dia de aula, porque uma criança não é inviável uma criança ficar esse tempo todo concentrada assistindo aula e colhendo informações de tudo que é lado, aí aula de português, aula de matemática. Então a escola deve dar condições de acessibilidade para o atendimento de todos os tipos de alunos, não somente com necessidades especiais, mas também qualquer tipo de aluno. O professor junto à escola deve criar programas, novos tipos de avaliações, que não sejam aquelas sempre mesmo tipo de avaliação, fazer avaliações de grupos, avaliações diferentes que englobem outros tipos de necessidade. Nem todos os alunos eles aprendem da mesma forma ou se dão bem no mesmo tipo de avaliação. Mas aí uma crítica também às avaliações feitas ao longo desses anos. E outra coisa também importante aqui é sobre os pensamentos de Vygotsky, que ele destaca a importância do professor centrar mais nas potencialidades do aluno do que nas suas deficiências. E ressalta que a deficiência não é um caráter biológico, e sim social, enfatizando desta forma que o insuficiente desenvolvimento que se observa nas pessoas com algum tipo de deficiência se deve essencialmente à ausência de uma adequada educação. Então corrobora com o que eu estava falando anteriormente. O sistema de educação é um sistema atrasado que merece ser modificado, alterado para algumas pessoas que têm facilidade em outros tipos de aprendizagens, não só nesse tipo de modelo que já vem anos sendo utilizado. E ele dá ênfase ao ensino prospectivo com base na zona de desenvolvimento potencial. Por isso destacava que o meio ambiente tinha que desafiar, exigir e estimular o intelecto do adolescente, para não atrasar ou impedir a conquista de estágios mais elevados de raciocínio, evidenciando que o pensamento conceitual depende do esforço individual, sobretudo do meio no qual o sujeito está inserido. Então, qual professor na escola hoje em dia que consegue estimular, desafiar e exigir o intelecto do adolescente mais facilmente? Eu penso muito no professor de educação física. Ele consegue mexer com o ambiente, ele consegue dar objetivos, dar problemas para o aluno tentar resolver de forma divertida, de forma lúdica, em forma de atividades, no esporte. Então, acho que o papel do professor de educação física é muito importante no contexto inclusivo e acessível nas escolas. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Paulo Vitor e podendo dar continuidade ao que meus colegas vêm dizendo e também fazer uma conclusão, um apanhado geral por tudo isso que a gente acabou expondo aqui no nosso trabalho, eu acho que é de suma importância que todos nós compreendemos que a acessibilidade e a inclusão, elas são coisas que se entrelaçam, mas não são as mesmas coisas. E eu acho que essa diferenciação que existe entre elas, por mais que possa ser para alguns um pouco mínima, elas são de suma importância para a existência de ambas, né? Porque eu acredito que o senso comum que se gera em torno desses dois termos, quando a gente fala de uma consciência geral de uma sociedade, eu acho que é o que vem dando até maior problemas, né? Como a gente diz que as pessoas acabam levando como se fosse tão importante assim, falam, não, tem acessibilidade, as pessoas com necessidades educacionais especiais vão estar inseridas no contexto da escola mais pública ou até mesmo na privada, mas eu acho que o senso comum que gira em torno disso é um grande problema e eu acho que a conscientização seria de excelente ajuda, principalmente vindo de nós, enquanto profissionais, né, independente da nossa área, por a gente ter esse conceito já, né, definido na nossa cabeça, acho que a gente podia, ao nosso entorno, ou até as pessoas com que a gente tem contato, que a gente possa difundir essas ideias de forma correta e isso faria bastante diferença, mudando até mesmo a forma com que
esses dois termos acabam sendo levados na população em si. Acredito também que o apoio do governo através de políticas públicas, como a Declaração de Salamanca, como a gente pôde ver, são de suma importância, porque eu acho que o ponto base de toda a sociedade deveria, ou pelo menos para ser, né? Ou melhor, deveria, né? A educação. Então, acho que a nossa preocupação e o nosso zelo com a educação deveria ser maior, principalmente quando a gente fala de Brasil. Então, eu acredito que isso tudo em conjunto, quando a gente fala tipo, da aplicação do conceito desses dois termos dentro de uma escola, a gente pode levar como se fosse uma questão estrutural ou meramente de gestão. E eu acho que é um pouco de tudo e a gente deveria estar bem preocupado com a junção de um pouco de tudo. Eu acho que ainda falta. Eu acho não, eu tenho certeza que ainda falta. Quando a gente vai numa escola, aí vê assim, nossa, essa escola é muito acessível, essa escola é muito inclusiva, nossa, tem uma rampa aqui, não sei o quê. Eu acho que isso acaba sendo uma banalização muito grande dos reais problemas que a gente pode ter, principalmente dentro de uma escola, né? Então, acho que essa preocupação deveria ser maior e essa implementação também deveria ser maior, porque existem muitos locais que a escola pode acabar, muitas vezes, sendo acessível ou até mesmo inclusiva, mas as duas coisas juntas não estão ali, entende? Então, eu acho que esses dois termos têm que ser tratados com mais carinho, com mais zelo. Uma outra coisa que a gente também tem que ficar bem atento, como a gente pôde ver, é que a criação de estratégias dentro da escola para que esse conjunto de coisas acabe funcionando, ela tem que partir do princípio dos principais gestores que estão ali, né? Que eles têm que, de fato, estar preocupados não só em, poxa, eu tenho meu emprego, eu tenho meu salário e isso que importa. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa que está à frente disso deveria, de fato, estar se preocupando não só com a escola dela em si, mas sim com cada um dos seus alunos de uma forma, dentro do possível, individual, principalmente quando a gente fala dos estudantes que têm necessidades educacionais especiais, né? Porque quando a gente fala principalmente de escolas públicas, quando a gente se depara com esse tipo de aluno, às vezes os profissionais que estão ali sobrecarregados, muitas das vezes, é claro, com cargas horárias absurdamente grandes, com turmas absolutamente cheias e também com dias absolutamente corridos, porque a gente sabe que dentro, principalmente da educação pública, os profissionais, né, os professores, eles são muito mal remunerados para o real e que toda essa situação que envolve principalmente os profissionais, né, tanto da educação física quanto de qualquer outra matéria, é muito comum. Então, acaba sendo muito fácil para as pessoas acabarem cobrando esses profissionais, porque muitas das vezes elas não passam por esse tipo de situação, entende? Então, eu acredito que a gente tem que poder fazer um apanhado geral, que tudo, cada um dentro da sua alçada, funcionando com uma forma uniforme, partindo desses gerentes, como a gente pontuou, isso é bem importante para que todas essas coisas acabem de fato funcionando e não ficando apenas num conceito ou num ideal. Eu acredito que para qualquer local, qualquer país ou qualquer região que de fato se importe com a sua população, deveria ter um ensino de qualidade e que de fato seja acessível e inclusivo, né? Como a gente pôde ver no nosso trabalho. Então, eu acredito que esses termos todos eles em conjunto, eles possam, de forma clara e evidente, ficar bem presos e bem associados quando a gente pode estar falando de resolver problemas, né? Solucionar problemas. Eu acho que os problemas podem ser muitos, mas tudo tem uma solução. Se cada um acabar podendo se doar um pouquinho, de fato se preocupar com o seu aluno, ou melhor, de fato se preocupar com a sua escola, né? Você consegue fazer a diferença e dar oportunidade, principalmente
das pessoas que acabam tendo as necessidades educacionais especiais, né? Que são pessoas que às vezes são portadores de algum tipo de deficiência física, motora ou até mesmo intelectual, de poder sonhar, né? Quando a gente fala sonhar, não é de ter um futuro, de ter um emprego, isso também. Mas eu acredito que é sonhar de quando você entra na escola, você aprende muita coisa e você dentro da escola, você ganha um gosto, muitas das vezes até por estudar certas coisas, coisas específicas que é, esse tipo de aluno acaba adquirindo para você, né? Adquirindo para você não só é, empatia ou o gosto, né? Você dá oportunidade para essas pessoas terem oportunidades lá na frente e não só acabar fazendo, convivendo com situações de eles se formaram e é isso aí, vai ficar por isso mesmo, ou vai trabalhar em qualquer outra coisa. Eu acho que a oportunidade e dar sonhos às pessoas, seja ela independente é, da sua alçada, tanto financeira quanto social, ou até mesmo quando a gente fala de qualquer tipo de deficiência física, motora ou intelectual, eu acho que isso deveria ser debatido não só na faculdade ou em locais onde de fato as pessoas estão se preocupando, mas sim em qualquer local, né? Numa escola, na esquina, com seu vizinho. E eu acho que isso deveria de fato ser o mais importante. Então, concluindo, né? Eu acredito que a gente possa ter esclarecido algumas dúvidas e também esclarecido alguns, algumas situações, né, que acabam na correria do dia a dia se confundindo e volto a dizer e também reforço, é de suma importância, principalmente nas escolas, que a acessibilidade e inclusão, uma boa gestão, a preocupação não só com o aluno que tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de necessidade, ela seja de fato importante. Importante para mim, importante para você, importante para todos. Tá? Muito obrigado, espero que tenham gostado do nosso trabalho.